varejo enfrenta uma transformação constante, impulsionada por mudanças tecnológicas e expectativas crescentes dos consumidores. No Brasil, marcas de luxo e populares navegam desafios únicos ao posicionar seus produtos em um mercado competitivo. O varejo no Brasil está muito cansativo, porque você não vê nenhum tipo de ousadia em quem poderia usar. A inovação no varejo é vital, com tecnologias emergentes como a inteligência artificial, prometendo transformar a forma como as empresas operam e interagem com os clientes. Onde tiver banco de informação, processos, ele vai poder ajudar em todas as formas, com velocidade, com qualidade. Quais são as inovações mais significativas que moldarão o futuro do varejo? Como as empresas podem se adaptar e utilizar novas tecnologias para enfrentar os desafios do setor? Pedro, em primeiro lugar, obrigada por nos receber aqui na sua casa. É um prazer, uma honra poder gravar esse Mercado and Beyond com você. Maravilha, Paula. Estava com saudades de te ver e na minha casa, então fica melhor ainda. Pedro, para a gente começar a nossa conversa, né? Você que começou sua carreira em empresas tradicionais ali de varejo, Mesbla, lojas americanas, quais foram os principais aprendizados desta fase inicial que acabaram moldando a sua visão sobre o varejo? O principal aprendizado foi que todas essas duas companhias estavam em grande transformação e que as transformações no Brasil têm que ser rápidas, certeiras para poder gastar o menos e ser preciso. E depois, com a entrada das americanas, com o grupo Garantia, mudou a dinâmica das lojas americanas, que na época era centenária, e foi para uma aceleração impressionante no começo da história dela. Eu vivi o topo da Mesbla, saí antes dela cair e vivi também o topo da Americana. E, então foram momentos muito especiais, muito legais. Na Richards, você trabalhou uma das grandes marcas mais renomadas de moda masculina. Como que foi a experiência, como que foram os desafios que você acabou vendo ali, que foram enfrentados ao posicionar uma marca de luxo no mercado brasileiro? A Richards, ela nasceu em 74, eram de dois donos, Ricardo e Sandra, dois virtuosos, e eu entrei como o cara que ia organizar as compras. E o fato de ter entrado nessa companhia, onde primava a qualidade, e a qualidade era de verdade, não era de mentira, não era fake, trouxe ensinamentos que tudo que nós temos que fazer é com qualidade. E esse foi o trabalho que me deu muita cancha. Eu entrei lá com 27 e era CEO de fato com 28, porque eu tinha que mexer em toda a companhia para a minha mercadoria chegar na loja. Então eu vivi todas essas etapas e no Rio de Janeiro não dava mais ninguém a não ser nós. E a entrada em São Paulo com Iguatemi foi muito vibrante, porque do outro lado estava o Ralph Lauren sendo inaugurado. E ele parou a obra dele quando viu a nossa. E aí nós atrasamos a nossa para esmerar na beleza da loja. E o final da história, a Richards abriu primeiro, abriu mais linda, mais comentada, e o Ralph Lauren ficou 3, 4 anos e foi embora.
E a Richards continuava ali na trajetória dela. Então, não foi algo difícil me encaixar no mercado. E não era luxo, era um mercado caro de coisa boa e bacana. Quando a gente fala de mercado de luxo, você já pensa logo nos costureiros internacionais. Não, nossa roupa era uma roupa de qualidade, estilo e depois, com a minha entrada à gestão. Foi por aí que a carroça andou. No caso do processo da Zara, né, trazer a Zara para o Brasil, adaptar de fato o modelo de negócios da marca ao mercado brasileiro, queria entender, né, como que foi esse processo também, como que foram as adaptações necessárias? Esse processo foi algo muito difícil, muito mais difícil que quando as pessoas analisam a Zara, falam, a Zara já era grande. Não. A Zara era uma empresa pequena, empresa de dono, como a Richards era de dono, e os espanhóis tinham as verdades dele. Então, a decodificação... Então, outro aspecto. A decodificação do que era a Zara no mundo e o que seria a Zara do Brasil, no Brasil, tinha uma distância quilométrica, porque o Brasil estava recém-saído de uma cortina de ferro. Em 92, quando o Collor abriu e trouxe o Lada como o topo da tecnologia do mundo, 6 anos depois, o Brasil continuava fechado, as alíquotas, né, não havia informação, as alíquotas eram altas. Então, toda essa acomodação, primeiro, foi muito difícil. Toda entrada dentro daquele organismo que já era uma companhia internacional, europeia, com uma cultura muito própria do galego, né? O pessoal da Galícia sempre te responde com uma outra pergunta. Se você pergunta alguma coisa, ele te responde: e que tu crês? Que te parece? Ou seja, antes dele responder, ele pergunta, sempre te perguntando. Ele te responde sempre perguntando. E foi dificílimo. Passamos 4 anos vendendo. Essa decodificação foi tão difícil que nós passamos 4 anos vendendo roupa preta ou na vitrine, como se fosse Réveillon. Porque não tinha nenhuma maneira. A gente tentava ajudar na época as compradoras da Zara, dizendo: olha, de novembro a janeiro aqui, e a fevereiro é samba só e cerveja. E no Réveillon todo mundo de branco, olha as fotos. Porque na Europa é frio, todo mundo de negro, todo mundo dentro de casa, e aqui é uma explosão de cor, de alegria, etc. Então essa decodificação foi muito desafiante, e o meu processo foi muito desafiante também, porque já haviam entrevistados todas as pessoas possíveis e imagináveis no mercado de São Paulo, quando me acharam na Richards uma semana antes de fechar a janela. E aí me encontraram, fui para a Espanha no fim de semana, voltei, dei o fechado e pedi demissão, e 30 dias depois eu estava sem contrato assinado, só com um e-mail. Na época, estou falando de... nem lembro mais. Abrimos em 2008, foi 2007. Foi 2007. De lá para cá, a Zara Internacional abriu mais 3.000 lojas. Hoje é uma companhia que praticamente está em todos os países da ONU, estão na ONU,
e continua sendo um espetáculo de companhia ano a ano. Muitos desafios, né? Mas, Pedro, você é muito conhecido justamente pela sua capacidade de inovar, transformar negócios, usar estes desafios, né, inclusive, para trazer muitas inovações. Quais foram, né, além destas todas que você já nos trouxe, as inovações que foram mais significativas, que você acabou implementando ao longo da sua carreira? Foi desenvolver a minha liderança, a forma de liderar, agregar, colocar todo mundo olhando para o mesmo ponto, conflitos serem resolvidos imediatamente, sem deixar a fofoca crescer muito. Não que os brasileiros sejam fofoqueiras nem as brasileiras, mas a Rádio Peão corre muito rápido, né? Então, essa foi a principal ferramenta que eu desenvolvi para poder virar os negócios, criar os negócios. E a segunda foi estar muito perto do time, muito perto. Então, tanto que eu comecei, a partir da Zara, a fazer a abordagem da seguinte maneira. Chego numa vendedora, você sabe quem eu sou? Ah, você é o Pedro Janot, tá bom. Como é que é o seu nome? Adelaide. E Adelaide, como é que está a sua família? Adelaide chega a travar. Não, tá tudo bem, estou com uma irmã sendo formada e tal, tal. E aí, o outro passo era fazer a pergunta que você estava ali para fazer. Quer dizer, era a verdadeira pergunta. Uhum. E depois, o outro passo da forma de fazer era perguntar da companhia. Mas eu comecei a separar cliente externo de cliente interno desde muito, muito cedo. E essa foi a grande capacidade de inovação, que é capturar o que a companhia tem de melhor e capturar o que as pessoas têm de melhor. Pedro, e como foi a transição do varejo para a aviação? Foi um passo ousado, né? Pensar assim, imaginar, você vem de um varejo e de repente você está ali criando, né? Trazendo, acho que esse desafio da criação mesmo da Azul. Como que foi, de fato, a aplicação de todo esse conhecimento do varejo para criar uma companhia aérea? Primeiro eu estabeleci bem as expectativas, porque o que aconteceu foi, voltando um pouco atrás, um headhunter me ligou, headhunter do meu tráfego, e ele falou, Pedro, tem um americano aqui com umas ideias diferentes e ele quer lançar uma companhia aérea. Mas ele quer um cara de varejo, um cara que tenha feito startup e que seja um líder natural, um líder forte. Eu acho que esse cara é você. Você precisa ainda trabalhar para o que você quer ouvir essa proposta? E eu falei, eu preciso trabalhar, eu tenho 52 anos, tinha acabado de mudar de empresa, eu falei, quero. E aí eu fiz 3 encontros com diferentes grupos de diretores, deles já contratados pelo David, e eu não tive nenhum medo, porque primeiro eu botei o meu ego no bolso, e o bolso estava furado, e o ego caiu no chão. Foi assim, eu sempre trabalhei assim, e assim foi mais na companhia. Estava lá para aprender do que para ensinar. E a partir daí, foi juntar o novelo, né, e com as pessoas fazer um grande novelo de operação, de lançamento,
Foram 8 meses pré-operacionais. E essa mudança ela não me assustou, porque o que eu melhor fazia era cuidar de pessoas, né? Clientes internos e externos, e o resto era a mesma percepção de varejo. Você vai varejar um avião, você tem uma métrica de varejo, você tem liquidações que começam de trás para frente. Então tem o mesmo mecanismo. A parte técnica foi fácil, porque eu sempre fui um super curioso e de tudo eu entendia um pouco e não entendia nada, mas rapidamente eu estava entendendo de aerodinâmica, de freios, pneu, qual era a estratégia da companhia de gastar menos insumos. Isso para mim era moleza, porque eu já tinha trocado 500 pneus na minha vida, fazendo trilha, viajando, etc. Era quase que natural essa curiosidade. Então essa foi basicamente a razão dessa implementação tão bacana, tão precisada, não é a palavra certa, num momento tão fulcral do mercado de aviação nacional, que era dividido por 2 companhias que tinham 98% do mercado. Então a gente entrou numa nesga de mercado, desenvolvemos essa nesga e hoje, para você ter noção do que foi esse trabalho ao longo de 15 anos, que foi feito 15 anos agora, que nós estamos em 145 cidades, trazendo gente de todo o Brasil para o hub de Viracopos, que o aeroporto de Viracopos é azul, já é azul, e tendo a coragem de explorar com aviões multifrota e aviões menores para fazer a prospecção de mercado. Então, nada foi ao acaso, nada foi... E, fundamentalmente, que a gente acreditava que o mercado podia dobrar de tamanho, como dobrou. Quando você fala, né, cliente interno ali, se referindo inclusive ao time também, né? Ao time. Ao time como um todo. Você sempre coloca, né, Pedro, essa necessidade de compreensão, né, de estar próximo, como você falou, do time, de olhar a necessidade do cliente. Parece que em todas as suas, na sua trajetória como um todo, em toda a sua companhia, você sempre teve muito esse olhar. Inclusive, essa filosofia ela foi aplicada na Azul também, né? Você já comentou em outros momentos. E na Zara, como que foi exatamente esse diferencial que você conseguiu trazer para companhias... trazendo, de fato, essa atenção diferente ali para o cliente? Primeiro, de uma maneira geral, as pessoas entenderem por que elas estavam lá, fazendo o quê, e o que a gente queria oferecer. No caso da Zara, a gente queria oferecer um visual merchandising que falasse diretamente com esse cliente, o que ele estava querendo saber, e isso foi fundamental, e a palavra era cliente, não era... era cliente, quase falando de freguês. E isso foi aplicado com mais sofisticação ainda na Azul, onde a gente tinha ritos muito fortes o tempo inteiro, de preparar as equipes. Cada avião que entrava eram 20 pessoas contratadas, e entre mecânicos e comissários. Então, esse olhar de estar junto, porque eles sabem do negócio mais do que qualquer um na companhia.
E o CEO não pode ficar nem um minuto, ele tem que ser o cara que mais sabe a companhia. Então, se ele está no varejo e não vai numa loja sábado, ele não pode ser CEO de uma companhia de varejo. Se ele não for num domingo, num dia dos namorados, numa sexta, ele não pode trabalhar no varejo. Vai ter que encontrar uma outra profissão. E se aplica mesmo à aviação, onde a experiência foi muito interessante isso, acho que vale a pena contar, é que David fez 2 perguntas. Muito bem, o senhor foi aprovado pela diretoria toda que ele estava construindo. Eu quero 2 coisas de você. Que o cliente que voe com a gente tenha a melhor experiência da vida dele. E a experiência no voo seguinte que ele for usar seja melhor do que a anterior. E depois, que as pessoas que trabalhassem nessa companhia tivessem um melhor currículo, não é o melhor currículo, é a melhor vivência profissional dela. E isso aconteceu, botei essas 2 frases, estavam no caderninho de papel que eu usava, e era a primeira página. E segundo, teve na discussão de valores, começamos a chamar de paixão. Um deles era paixão. Temos paixão pela aviação. Aí eu fui para casa com esse troço, paixão pela aviação. Quem tem paixão por um tubo de alumínio a 10 mil metros de altura, com 40 toneladas de combustível inflamável e um fogo ali saindo na turbininha? Não é um negócio que dá medo e que você tem que cuidar desse medo e que você tem que garantir que a viagem seja segura. Então você está envolvendo todas as matrizes de operação para você ter sucesso numa companhia aérea. E a Azul foi o melhor exemplo disso, das empresas que o David construiu, e recebeu prêmios 2 vezes como a melhor companhia aérea do mundo. Feita diretamente a pesquisa aos clientes da companhia, e 2 vezes, e sempre beliscando ali, 2º, 3º, 4º, sempre oscilando com aquelas companhias bancadas pelo Estado do Oriente Médio, Etihad, etc, etc. Quando você falou ali, né, colocar o ego no bolso, você sempre defende essa questão de liderança que valoriza a equipe, né? Em vários momentos você até citou que uma das talvez melhores coisas que você sempre fez foi essa liderança. Como você conseguiu de fato, né, olhar ali para criar esses ambientes, os desafios do dia a dia em gestão de equipe? São enormes os desafios, quem tem ali equipe para fazer gestão sabe o quão é desafiante. Como criar de fato ambientes de trabalho onde os próprios colaboradores se sentem valorizados? Primeiro, delegar. Segundo, cobrar. Terceiro, ensinar. Em cima dessas 3 variáveis, e mais uma que eu esqueci, que é falar sempre a verdade. Direta, natural, e a coisa fica assim. Então, feedback instantâneo, toda hora. Cruzou comigo no corredor, ouviu tal, pô, um feedback instantâneo. Porque sempre 73, uma pesquisa da Pricewaterhouse diz o seguinte: 73% das pessoas empregadas querem ter feedback diário. Então eu já dava feedback assim, dando tapa para tudo que é lado e dando feedback. Então são esses 4 pontos fundamentais
que eu exercia a minha liderança. Pedro, você sempre traz, né, em todas as suas respostas, o quanto você defende, de fato, a liderança que valoriza e motiva a equipe, né? Você estava até agora explicando de ser transparente, de dar feedbacks. Como que você enxerga, de fato, esse diferencial que você sempre teve em liderar dando exemplos, né, colocando a mão na massa junto com esse time? Isso você acha que trouxe um grande diferencial, até mesmo de motivação dessa equipe? Liderar pelo exemplo é a forma mais fácil de ensinar. E você pode ver isso na sua relação com seu filho. Sair para trabalhar, correr atrás, tal. Isso é liderar pelo exemplo. E é a forma que o time acredita que é verdadeiro. Você passar às 11 horas da noite numa loja, agradecer o trabalho das pessoas daquele dia, passar num guichê de embarque às 11h30 da noite, antes de ir para o carro para voltar para São Paulo, agradecer assim, e até passando correndo. Obrigado, pessoal, pelo seu dia e tal. Quer dizer, isso vale essa liderança pelo exemplo. Pô, o presidente ou o CEO passou aqui às 11h30 da noite, enquanto as outras pessoas saíam direto para ir embora, esse cara vem falar com a gente, agradecer o trabalho. Então, é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que os pais usam com os filhos. Eu queria entender, né, e talvez ali olhar um pouco mais para a mudança da sua história, né? A sua história, ela é uma fonte de inspiração para muitas pessoas, mas você teve um desafio muito grande pessoal, que foi o seu acidente. Como que você conseguiu transformar essa adversidade até mesmo em oportunidade de reinvenção, de superação? Esse acidente bateu forte. Tinha 52 anos, fazem, portanto, 13 anos que ele aconteceu. E ele me provou, e na hora que eu estava na cama, quando eu acordei de toda a operação que foi feita em mim, eu tenho uma coisa marcada que meu pai dizia, que ninguém gosta de gente triste. A respeito da morte da minha mãe, eu com 10 anos, ele estava dizendo isso para mim, cuidado, ninguém gosta de gente triste. Eu já, no meu primeiro dia de quarto, já foi uma bagunça com os enfermeiros, porque, nossa, como o senhor é grandão, é enorme. E eu brigava com eles, que eles me pegavam com uma luva plástica de látex e me puxavam e me machucavam. E a partir dali, teve uma passagem, eu e Débora, na antessala, quando você sai da mesa de operação e vai para o quarto na UTI. Eu falei, Débora, eu quero fazer eutanásia. Eu quero fazer eutanásia. Porque eu não quero corromper o patrimônio que a gente realizou juntos, comigo numa cama. Aí, 2 segundos depois, ela falou, deixa de besteira, não sei o quê. Eu falei, Débora, sabe a verdade, deixa de besteira, que essa eutanásia não vai ser autorizada nunca no Brasil. Então, foi a partir daí que eu fui para a vida, voltei para a vida. Foi muito difícil. Meu clínico falou que não tem trauma maior do que ter uma vida interrompida por um acidente dessa ordem. Que você vem a 200 por hora e bate numa parede, sabe desenho animado? Bate na parede e escorrega para baixo. E foi na família que eu tive a inspiração de continuar
a trazer, porque era meu compromisso, eu tinha um compromisso, ter uma família legal, de cuca legal, sem ficar presos a consumismos, etc. Depois, quando eu olhei, eu tinha Débora e meus 2 filhos, tinha a Lília, minha cozinheira, que estava conosco há 20 e tantos anos, hoje ela está com 33 anos de casa. Tinha os meninos que estavam chegando, Carlinhos, Valmir, Henrique, que estavam montando o primeiro time de enfermagem. De repente eu falei, eu tenho uma empresa de 17 pessoas. Entre todo mundo que participava, 17 pessoas. Fiz os fisioterapeutas, que no processo você sente muita dor para descolar um músculo do outro. Porque eles ficam sem atividade e eles vão colando, vão se fundindo. Então essa foi a minha... Quando eu olhei, eu já tinha uma empresa chamada Recuperação do Pedro Janot. A companhia foi muito legal comigo, porque eles viveram o meu acidente. Você estava na Azul, né? Estava na Azul. Eles faziam, todos saíam do escritório e vinham para minha casa fazer nossa reunião de segunda-feira, nosso comitê de segunda-feira. Foi na minha casa que a gente fechou a compra da Trip. E só que isso não durou muito tempo, mas isso me manteve valorizado, me autovalorizando. Mas depois teve um momento que o corpo não dava mais. Eu tinha que fazer exercício, eu tinha que estar 3 horas num tablado fazendo exercício, e todos eles doloridos, e uma energia interna para sair da situação que eu estava enorme. E essa energia eu fui canalizando com essa nova companhia que eu tinha. Então você tem aqui o exemplo do Carlinhos, que está aqui há 13 anos. Claro que a nossa relação mudou. Ele chegou aqui, era um fedelho de 27 anos, metido a malandro. Hoje é formado em enfermagem, pós-graduado em uma série de coisas, empresário, ou seja, eu consegui também transformar a vida de todas essas pessoas que tiveram comigo. E não foi dando dinheiro, foi pagando salário justo, com os direitos todos direitinho, mas transformei a minha equipe para ser pessoas melhores, com mais sacadas, o que fazer com os problemas dela, até matar a mulher. Eu dei uma sugestão uma vez, ainda bem que não acataram. Então isso foi muito gratificante e demorou 8 anos para eu matar a Azul dentro de mim, que era um negócio filho e pai, tamanha energia que eu joguei nesse projeto. Demorei 8 anos para... Mas você hoje olha e é como um filho, e vou usar o trocadilho aqui, literalmente, que decolou, né? E talvez nessa figura, e nem o pai deixa os seus filhos irem, você tem hoje esse orgulho de ver que a companhia ela segue ainda com os pilares que você implementou no início. Foi isso mesmo, isso dá uma grande alegria. Eu ainda me sinto partícipe da companhia. Passo no aeroporto com a cadeirinha de roda, aí de repente tem
tem uma comissária ou uma atendente de chão não a fly attendant, a moça que fica nos guichês te recepcionando, elas cochicham uma com a outra e vêm me perguntar: você é o Pedro Janot? Eu falei: sou. Eu vi você numa palestra outro dia, não sei o que, não sei o que. E isso tem bases que eu chego e é uma contaminação muito grande, ou seja, então é o caminho que a companhia seguiu. E hoje o CEO foi o meu primeiro CFO, ou seja, foi indicado por mim, conversei com o David, pode dar que ele vai conseguir fazer. E a primeira coisa foi falar sobre gente com ele. Mas ele viu, estava mais fácil fazer. Pedro, você até usa essa frase, fazer do limão uma limonada, e você traz na sua história, né, uma história forte, inclusive, além de inspiração, mas uma história que mostra o quanto esse papel do seu exemplo de resiliência, acho que principalmente de superar, né? Você falou, trouxe toda aquela sua experiência em coordenar grandes empresas, times, para montar a empresa que cuida, né, de todo esse cuidado com você. Eu queria entender, de fato, né, como que você enxerga essa mudança, né, desse pós-acidente. Hoje você tem aí uma vida ativa, inclusive com outras empresas também, fazendo parte dessa sua missão, desse seu desafio. Queria que você compartilhasse um pouco para a gente do Pedro Janot de hoje, pós-acidente. Pedro Janot de hoje, 13 anos depois, e tentou passar por vários processos de consultor, mas eu já não tinha mais paciência de ser consultor de ninguém. Porque você falava com o CEO da companhia, que era filho do dono, o cara não entendia nada do que você estava falando. Enfim. E fui queimando etapas. Fizemos um projeto incrível para um conceito novo que a gente queria lançar de roupa. Fui vender, fui tentar arrumar dinheiro de investidor, quase conseguimos. E fui abrir a Solon com o Rodrigo Fisman. No primeiro momento, a Solon está voando, se associada com Itaú, BTG, etc. Então, o Pedro hoje ele fez muita coisa, mas eu acho que está na hora de parar um pouco e falar o seguinte: eu faço porque é o que eu posso fazer, é trabalhar com a minha mente, porque o corpo fica ali sentado. Eu estou fazendo aqui, te mostrando, mas fica ali sentado e vou trabalhando. Enquanto tiver bumbum, eu estou sentado. Então, esse é o Pedro de hoje, que quer trabalhar muito na parte da manhã, até 1h, de 9 a 1, e daí por diante fazer as minhas coisas que eu sempre quis fazer e nunca me deixei tempo para fazer, como está com a minha neta, Olivia, que tem 3 meses, como ver a minha filha amamentar a Olivia, como ver o meu genro cuidar da Olivia e da Maria Cândida, como ver a Débora apaixonada pela Olivia. Então, eu estou nessa fase de mudar de alta hiperperformance para uma performance de mais qualidade, para poder alimentar
os próximos anos que vêm aí, que são bons e podem ser mais duros do que está sendo agora. Então é por aí que eu vou. O Pedro de hoje não é mais aquele guerreiro que queria andar de qualquer maneira. E andei, a custo de muitas dores, a custo de baixo desenvolvimento da parte superior. Então esse é o Pedro de hoje. Inclusive, o Pedro de hoje também se dedica, talvez parte aí do seu tempo, em mentorar novos líderes e empreendedores. Quais são os principais conselhos que você costuma dar aos seus mentorados? A mentoria e o conselho consultivo, que são as duas modalidades que eu tenho a primeira cara de ajudar as pessoas a quem tem a cruzar as dificuldades. E é muito interessante, você faz digitalmente e você não tem mais aquela pegada de estar junto. Você está falando com uma pessoa que confia em você, que pode estar a 600, 1.200 quilômetros, e você ouvindo a história da companhia dele, fazendo as perguntas certas, você ajuda essa pessoa. Então, continuo ajudando a mesma maneira que eu ajudava os meus clientes internos a se autodesenvolverem, eu ensino essas pessoas a se autodesenvolverem como pessoas e como companhia. Já o conselho consultivo é um pouco mais pesado, tem esse trabalho de mentoria, porém com uma reunião, com a estruturação de um conselho, para que essas empresas cresçam com governança e tenham sucesso. Pedro, você sempre menciona, né, a importância de reconhecer a vulnerabilidade na liderança. Até queria entender se você pode compartilhar de como isso se manifestou, de fato, na sua carreira, como que você lidou com esses momentos. A liderança e a autoliderança, ou melhor, o nível mais alto da companhia é muito solitário. E o líder, de uma maneira geral, é solitário, porque ele tem um rumo para seguir e necessariamente não tem pise na pedra 1, na pedra 2, na pedra 3. Você tem um monte de pedra e você vai ter que escolher qual é o caminho que você vai seguir. Então, esse espírito é que me move a trabalhar com as pessoas sempre focadas nessa alta capacidade que cada um tem de melhorar. A gente começou a nossa conversa tratando, né, do início da sua carreira profissional no varejo, e a gente viu que o varejo mudou muito nos últimos anos, principalmente, né, com a chegada, inclusive, da força do e-commerce, da tecnologia como um todo. Eu queria entender um pouquinho, né, como que você enxerga, né, qual a visão que você vê de fato do varejo no Brasil, as expectativas para o futuro do nosso varejo. Primeiro, eu acho que o varejo no Brasil está muito cansativo, porque você não vê nenhum tipo de ousadia em quem poderia usar. Um exercício que eu fazia com muita frequência em todas as companhias de varejo que eu passei, eu botava um valor fictício no bolso e falava: a loja que me encantar olhando a vitrine, olhando ela, a loja como um todo, eu vou entrar e vou comprar alguma coisa, ainda que ficticiamente. Então eu tinha um poder de compra de 10 mil, e isso depois de 8 anos sem ir para o varejo, porque no tempo da aviação, estava focado em aviação, e fui 13 anos depois, quando eu voltei para o varejo, 13 não,
8 anos depois que eu voltei para a consultoria, eu ia para os shoppings, olhava as lojas, então eram as mesmas, como se tivessem sido repaginadas do mesmo conceito. Então perdeu-se a capacidade de atrair pelo belo, pelo diferente, pelo inusitado. É todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Então tem uma oportunidade grande de ocupar esse espaço. E eu estou empresariando 2 projetos nessa direção. Um high-end e um mais baixo. Que dá para fazer melhor, mais divertido, mais for fun do que tem-se hoje nas lojas dos shoppings brasileiros. Como que você enxerga, de fato, essa competição? Muitas vezes o nosso varejo local, e inclusive é uma pauta, né, muito discutida, que acaba trazendo a questão da competição com importação de produtos internacionais, né? Há sempre aquela questão, até mesmo em relação a tentar tributar esses produtos para melhorar essa competitividade. De fato, né, você enxerga algum diferencial que a gente vê muito mais, talvez, no comércio internacional, que o varejo local ainda não conseguiu absorver para trazer uma competição mesmo deste formato mais dinâmico, tecnológico, enfim, tecnológico. Digital. Isso. Esse varejo digital, ele no mundo, salvo qualquer engano, ele tem, no Brasil ele gira em torno de 17% da venda, algumas companhias chegam a 21%, e quando você entra num país como a China, que é quase uma carta patente do governo para falar, monta esse negócio, que depois você me devolve o dinheiro e vai ocupar o mundo, que essa é a retórica verdadeira, né? A China quer ocupar o mundo, ela quer que o mundo seja chinês. Isso está nas palavras do Xi Jinping, quando você... E então ele está trabalhando nisso para poder chegar nos países e pegá-los desprevenidos sem a mesma equilíbrio fiscal. E trazem na bagagem um sortimento cavalar, porque eles têm uma população cavalar, precisam ter um sortimento cavalar. Então, se as alíquotas forem alinhadas e eles vierem para o Brasil, aí está tudo certo. Eles vão ser eficientes, eles vão lutar com todos os outros competidores. Agora, entrando com tarifa diferenciada ou zero tarifa, dividindo o pedido em 2, 3 pedaços e a peça chegar em 2, 3 pedaços e um papel dizendo como fazer a montagem. Essas são regras ilegais, que são atos ilegais. Então, eu acho que o varejo tem que cobrar do governo agilidade para fazer equiparação fiscal. Eu acho que é isso. E o resto é deixar abrir mais o país para a gente poder ter mais pessoas aqui, mais empresas trabalhando junto com a gente, ombro a ombro. Pedro, a gente está falando bastante sobre tecnologia, o uso da tecnologia em si ali, para essa mudança do varejo. A gente está vivendo uma mudança muito significativa com a chegada da inteligência artificial. Como que você enxerga, né, o impacto da IA, não só para o varejo, mas para outros setores? Vai ser total. Onde tiver banco de informação, processos, ele vai poder ajudar em todas as formas, com velocidade, com qualidade,
e o processo vai mudar muito rápido, porque ele vive de informação, né? Então, à medida que quanto mais informação ele receber, ele vai poder ajudar a definir o que você quer ser, definir o que você quer ser no futuro, no presente. E então é uma ferramenta que vem sacudir o mundo. E o mundo está com medo das coisas no lado mal, né? Porque tem gente malvada que vai usar o IA como ferramenta do mal. Apesar dos boicotes feitos pelos Estados Unidos de material, cobre, lítio, etc., não sei se vai ser suficiente, mas que a nossa vida vai mudar muito. Nós vamos pegar isso, eu vou pegar isso e vai transformar, se a gente souber capturar isso para um bom momento da nossa trajetória aqui na Terra, vai ser muito bom. Pedro, para a gente encerrar, sempre faço essa pergunta para todos os nossos convidados. Quem é Pedro Janot? Pedro Janot é um destemido que ama a vida, ama as pessoas e um líder da pesada, natural. Essa liderança apareceu aos 15 anos e de lá para cá eu venho lapidando ela dia após dia. Quero agradecer muito, obrigada por nos receber, por nos ensinar tanto, compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Paula, não preciso falar nada. Espero que a turma que assine o seu canal e veja o seu canal aproveite bastante esses conteúdos que eu fui largando pelo meio do caminho. Obrigada, Pedro. O Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá!